E a gente vai subir aqui, então, o Luiz Marinho, aqui, que já está também aqui conosco. Mas antes, deixa eu só ler aqui os superchats. Bem-vindo, Marinho, tudo bem? Salve, Marinho! Oi, Marinho! Meu bom dia! Bom dia! Bom dia, Adri, bom dia, Rovai, Sinara. Abraço para o Genuíno, se estiver por aí ainda. Ele mandou um abraço para você. Mais uma vez, sendo convocado por você, Rovai. Estou à disposição de vocês. Um prazer enorme sempre de trocar ideia. Um abraço aos internautas. Prazer enorme. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que a nossa membra, Teogine Silveira do Nascimento, está falando: Sinara, você tem uma máquina de costura, que bacana, você costura também. Eu devo esclarecer, Teogine, que eu estou na casa da minha mama. A minha mãe é que tem essa máquina de costura. Infelizmente, eu adoraria saber costurar, mas não sei. Mas vamos lá, olha só, deixa eu só ler rapidinho aqui. O pessoal está pedindo, o Denilson está falando, no meu superchat. Qual o critério de vocês mostrar os comentários? A gente vai mostrando, assim, não tem... O critério é assim, Verônica, ser membro... Tá sempre aqui. Tá sempre aqui, fazer superchat. Exatamente. Às vezes a pessoa... Como você fez superchat, a gente leu lá. Exatamente. Às vezes a pessoa não é membro, não manda superchat, mas está sempre aqui, a gente já vê que é da comunidade, a gente dá mais atenção aqui. Fátima França está ouvindo e costurando, olha aí. E tem aqui, olha só, a Cris diz: os robôs do Ciro estão dando chilique no chat. A gente... então... E o Denilson Feitosa diz: precisamos aprovar um código de ética do Ministério Público, Programa de Segurança Pública, um SUS da transição rumo da desmilitarização das polícias. E também tem a Verônica Nascimento, que diz: o PT tem que ir para cima e mostrar o que há por trás das tentativas de cassação de mandatos por parte desses racistas, como os da Câmara de Curitiba. Tem também aqui a Fernanda DS, dizendo: Lula vencendo tem que fazer o povo participar. Além de chamar representantes da sociedade civil, tem que criar uma plataforma digital para que o povo participe das decisões através de votações. Isso gera apoio. E tem a Isaura aqui perguntando dessa notícia aí do Moro, candidato a governador de São Paulo. A gente podia começar já falando de São Paulo com o Marinho. É isso que eu queria começar. Eu queria perguntar para o Marinho o seguinte: como estão as articulações aí para uma frente de centro-esquerda, né, com o PSB? O Haddad meio que jogou água no chope, falou que acha que já está definido, mas a gente ouve outras coisas. O Haddad está falando isso em público, mas nos bastidores as conversas são outras. Como você é o presidente do PT estadual, põe aí o ovo em pé, Luiz Marinho. Vai, primeiro queria dar uma satisfação aí a você, a Adri, aos internautas. Estava marcada essa entrevista e eu peguei o danado vírus do Covid. Fiquei aí uns dias sofrido, danado, apesar de ter tomado a 4ª vacina, foi duro. E estou com resquício ainda, então se der uma crise de tosse aí, ainda é resultado do Covid, então essa compreensão aí da audiência. Olha, Rovai, nós estamos trabalhando para construir essa frente, né? Assim, nós queremos repetir em São Paulo a mesma frente que apoia o presidente Lula nacionalmente. Ou seja, nós desejamos ter o PSB, desejamos ter o PSOL e Rede. A Rede, infelizmente, quero mandar um abraço a toda a companheirada da Rede, que ontem, nesse final de semana, aprovou apoio ao Haddad. Tenho muita segurança, muita confiança, esperança que nós teremos o PSOL também apoiando o Haddad. E estamos aí discutindo com Solidariedade, que também apoia o presidente Lula, mas ainda, nesse momento, a decisão de apoio de Solidariedade à candidatura do Rodrigo Garcia. Agora, nós temos conversado com a liderança do Solidariedade. Olha, a base de Solidariedade, os movimentos sindicais, os sindicatos, a maioria dos sindicalistas, está aderindo gradativamente à campanha do Haddad. E queremos convencer também que o partido venha oficialmente no apoio à candidatura do Haddad.
O PSB, de fato, é o principal, o principal nozinho desse processo para desatar e para aderir, mas nós respeitamos tanto a eventualidade, que eu não vejo como possibilidade, mas a eventualidade da candidatura do Márcio França governador, nós respeitamos se esta for a decisão do PSB, mas acreditamos sinceramente que para o melhor, para esse campo da centro-esquerda, é o PSB vir compor também, sob a liderança do Haddad, essa frente para disputar o estado de São Paulo. Mas respeitamos o tempo também do PSB, é natural que uma liderança como Márcio França queira aproveitar o tempo de exposição de mídia natural, gratuita, Roda Viva, enfim, as várias oportunidades que tem nesta fase aqui de pré-campanha, antes de anunciar uma decisão como essa. Então, nós estamos dialogando, sim, vai, é verdade, você tem a tua antena, ela é boa, de captar aí as conversas de bastidores, de articulações, de construção de possibilidades. É uma possibilidade que eu vejo como muito natural. Que você está ligando agora para o Luiz Marinho, falando, Marinho, você está falando com o Romário, aí, porra, Marinho. Você está no ar agora, você está no ar, Marinho. As devidas desculpas aí, eu ando aquele tempo silencioso e nesse momento eu não estava. Então eu vejo que é possível a gente construir sim. Vamos dar o tempo do PSB. Eu acredito sinceramente que uma chapa liderada pelo Lula presidente, Alckmin vice, Haddad governador, o PSB junto e uma possibilidade de o Márcio França ser o nosso candidato ao Senado, senador do Lula, do Haddad, do Alckmin, da nossa militância, é uma candidatura para vencer esta vaga do Senado. Com essa composição, eu sinceramente não tenho medo de um tal de bicho-papão que andaram falando aí, que vai se desligar do programa de TV para ser candidato ao Senado. Sinceramente, não tenho nenhum temor de construir uma candidatura vitoriosa na vaga do Senado com Márcio França. E ainda criaria as condições para a gente construir, com o conjunto dos partidos, a nossa candidatura a vice do Haddad. Então, nós estamos amarrados, assim, dando esse tempo ao PSB, porque dele decorre toda a possibilidade de composição da chapa majoritária sob a liderança do Haddad do Estado de São Paulo. Muito bem. Dri. Tem aqui, olha só, José de Souza Silva. Boa tarde a todos e todas. Uma boa tarde especial para o meu companheiro de longas lutas, Luiz Marinho. E também José aqui de Souza, morador do Parque São Rafael, ex-trabalhador da Volkswagen. Um abraço, Zé. Olha só, já. E o Adonis diz: grande prefeito Luiz Marinho, melhor prefeito de São Bernardo do Campo. Parabéns ao Vaidri e Sinara pelo ótimo trabalho. Vamos avante com o Lula Haddad. Isso aí. E assim, o pessoal estava falando aqui da questão da Previdência, né? Você é ex-ministro da Previdência. Como que você vê para um eventual governo Lula essa questão? Vai ter que mexer nisso? Vai ter que mexer na reforma trabalhista? Olha, Dri, eu acho que esse debate começa pela necessidade de reconstrução dos ministérios. Porque o que, após o golpe contra a presidenta Dilma, Temer, Bolsonaro, desmontaram a máquina de governo, a máquina de governar, a estrutura de governo, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da política da juventude, política povo indígena, meio ambiente, cultura, esporte, e na área do trabalho também. O Ministério do Trabalho e da Previdência, ele não existe hoje. Tem lá uns fantoches administrando, mas os ministérios não existem. Então, haverá necessidade de uma reconstrução da máquina de gestão do mundo do trabalho. Trabalho, renda, previdência, capacitação, qualificação profissional, enfim, tudo isso terá que ser reconstruído. E eu vejo a necessidade não só de reconstrução da máquina de governo, mas das políticas públicas. É evidente que haverá necessidade do novo governo do perfil
do presidente Lula tem, primeiro, compromisso, segundo, responsabilidade, tem sensibilidade social para analisar. A Previdência, quando o pessoal fala déficit da Previdência, não déficit da Previdência, na verdade, o problema passa pela economia. Se a economia vai bem, se você tem pleno emprego, você tem aumento da renda da Previdência, aumento da receita. Se você tem desemprego, evidentemente, a receita da Previdência cai. Nós tivemos, durante o governo Lula, quando eu estive ministro da Previdência, a Previdência era superavitária. O regime geral da Previdência era superavitário, porque nós geramos 22 milhões de emprego em carteira assinada. Então, nós aumentamos a receita da Previdência. E não tinha os devaneios que tem esse governo de desmontar a máquina da Previdência. Hoje, quando eu assumi o Ministério da Previdência, 29 de março de 2007, portanto, no segundo mandato do presidente Lula, deixou o Ministério do Trabalho para assumir a Previdência. Inclusive, uma curiosidade, Sinara, eu estava preparando a pré-candidatura para ser candidato a prefeito em São Bernardo em 2008. Quando anunciou que eu estava assumindo o Ministério da Previdência, a militância do PT de São Bernardo, do ABC, dos partidos que vinha discutindo comigo, as entidades, as lideranças, entraram em polvorosa, falou assim, acabou a candidatura do Marinho, porque a Previdência, esses nós da Previdência não tem jeito, destruiu a candidatura. E quais eram os nós daquele momento? Era fila em excesso, o pessoal dormia, passava madrugada na fila para tentar ser atendido, a aposentadoria já com os 35 anos de contribuição homem, mulher, a idade, direitinho, todos os direitos adquiridos, levava 2 a 3 anos para conseguir a aposentadoria, muitas vezes tinha que recorrer à justiça, enfim. E o mau atendimento. Então, e muitas quadrilhas de corrupção contra a Previdência, enfim. Quando o Lula me convida e fala, Marinho, eu sei que é difícil, você está muito bem no trabalho, mas assuma isso aqui e de quebra resolva esses 3 nós aí, que eu não aguento mais, assim. Eu chego nos estados, é só elogiar o governo, mas tem lá a faixa reclamando da fila da Previdência, reclamando da Previdência. E o pessoal disse que não tinha jeito, mas graças a Deus nós conseguimos investir em tecnologia, investir em valorização profissional, e valorização profissional não é só salário, é também respeito, é a escuta da opinião do servidor, valorizando o servidor, punindo o mal, combatendo para valer os atos de corrupção que existia na máquina pública, mas esse mundo da corrupção era não chegava a 2% dos servidores envolvidos. E nós fizemos, de fato, uma gestão muito dura do ponto de vista de punir os maus. Eu até lancei um bordão na máquina da Previdência, que é assim, punir o mal é valorizar o bom. E, de fato, fiz muitas demissões para o bem do serviço público e de servidores que estavam envolvidos com as quadrilhas de corrupção contra a Previdência, elevamos a receita, criamos uma máquina moderna de gestão, diminuímos lá dos 2, 3 anos para 30 dias o tempo de aposentadoria, chegamos a ter aposentadoria dentro de uma semana, no quadrado de uma semana, as perícias, nós baixamos o tempo, hoje nós voltamos tudo para trás. Hoje o pessoal de novo não consegue aposentar, de novo não consegue benefício, as perícias, essa história de pagar por perícia, é fazer uma fila de uma carteira de atendimento, uma carteira de receita para o eventual contratado lá do perício profissional, de forma que é um desastre. Nós vamos ter que rever, vamos ter que reconstruir. Reconstruir é, de novo, voltar a fazer concursos públicos para a máquina pública, para funcionar, para ter gestor profissionalizado, capacitado, gabaritado, que possa atender bem a população. O problema é que nós invertemos. Esse atual governo não gosta de gente, não gosta de povo, não gosta do mundo do trabalho, do trabalhador, da mulher, do povo negro, indígena, enfim. LGBT é preconceito e repressão. E isso não combina com o mundo do trabalho, não combina com oportunidade, não combina com gerar empregos no nosso país, que é o que nós precisamos. Se nós voltarmos a ter empregos e oportunidades, os problemas da Previdência se resolvem por si. Evidente que tem que ser observado os desmontes que eles fizeram, tanto no Previdência como no trabalho, e tem que ser revisitado, e tem que ser reolhado. Quando você fala revisitado, só para não perder esse gancho, Sinara, quando você fala revisitado, Marinho,
você foi líder sindical, tua origem é sindical, né? Os sindicatos estão num momento muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, os trabalhadores também, porque aí você vai ouvir o Paulinho falando, ele fala assim, não, a gente só precisa resolver o problema dos sindicatos. Se resolver ali o problema dos sindicatos, tudo bem, a reforma trabalhista segue o jogo. E o pessoal vai ficar tudo uberizado, né? A gente vai deixar os meninos e meninas pedalando 150 quilômetros por dia para ganhar 10, 15 reais. Então, assim, queria te ouvir em relação a essa questão da reforma trabalhista, Marinho. Veja, assim como os espanhóis fizeram, acho que o modelo está ali. Não é que a gente vai seguir modelo, não é nada disso. Mas muita gente fala assim, a reforma da Espanha é uma revisão. Na verdade, não é uma revisão, não é simplesmente revogar. Os espanhóis estão construindo uma nova legislação sob a ótica do mundo de hoje. Eu vejo no Brasil a mesma coisa, não é simplesmente revogar a reforma trabalhista. É só revogar a reforma trabalhista? O que seria revogar a reforma trabalhista e sindical? É voltar ao imposto sindical, é isso? Penso que não é. Eu penso que o imposto sindical não voltará jamais. Então, os sindicatos têm que ter consciência disso. Não é a volta do imposto sindical, a volta da unicidade sindical. Eu acho que isso é uma página meio que virada. O que nós precisamos é debruçar sobre o momento do mundo do trabalho e construir uma legislação que proteja o trabalhador. Porque a legislação trabalhista, o que aconteceu foi lascar com a vida do trabalhador e proteger o empregador. É isso que a reforma trabalhista veio. Foi tirar da mão da Justiça do Trabalho a possibilidade de analisar concretamente as relações de exploração no mercado de trabalho. Então, isso aqui tem que ser visitado, tem que ser revisto, tem que ser organizado uma nova legislação no diálogo. Uma outra coisa não haverá, na minha opinião, um canetaço que resolva essas questões. Haverá um fórum, como foi feito durante o governo Lula, que, infelizmente, as centrais sindicais perderam uma oportunidade ímpar durante o governo Lula de ter feito uma reforma sindical que trouxesse para a realidade, que acabasse com o imposto sindical e criasse alternativa. Sim, nós precisamos um processo, só fazendo um parênteses, na minha avaliação, uma democracia consistente para valer tem pilares que sustentam. É liberdade de expressão, é democratização dos meios de comunicação, é um processo que tenha no parlamento um dos esteios, que tenha um equilíbrio com o mundo judicial e que tenha sindicatos fortes. Eu costumo dizer que o sindicato fraco, desorganizado, não serve para nada, não serve para encher o saco do trabalhador, enfim. O que precisa são sindicatos representativos, verdadeiros representativos. Então tem que ser forte. Para ser forte, tem que ter condição de autonomia de representação e financeira. E para isso tem que ter ferramentas, evidentemente, que desse processo de tentação. Então, nós lá chegamos muito perto de acabar com o imposto sindical e criar mensalidade e uma contribuição no tempo da negociação decidida em assembleia, mas com a contrapartida dos acordos coletivos. Se não tem acordo coletivo, não tem possibilidade dessa remuneração suplementar para o sindicato que não consegue sequer fazer um acordo coletivo, e está cheio. Então, os sindicatos que não representam, assim como os partidos que não representam, para que ter 100 partidos no Brasil? Precisa. Por que tem a cláusula de barreira? Para ir estimulando o processo de salvar os partidos que verdadeiramente representam o processo democrático. Os partidos fisiológicos, não representam nada, desaparecer vai ser uma ajuda para o processo democrático. Assim também é para o mundo sindical. Então, essa discussão da liberdade, da autonomia, ela é fundamental. Então, pensar isso é importante. Mas é o que o Rovai disse na pergunta. E o trabalhador que tem que pedalar 18 horas por dia e não consegue sustentar a sua família porque está sendo explorado? Ele tem que ser enxergado pela legislação trabalhista. Ele tem que ter uma legislação que proteja o mundo do trabalho, que proteja da voracidade do capital. Porque, infelizmente, a cabeça da nossa elite ela é cruel e perversa. Ela não se choca
com gente morando na rua, passando fome, na miséria, no frio, né, no calor, seja em qualquer condição. Ela não se choca com o trabalho semi-escravo na lavoura. Eu ia te perguntar isso, Marinho, porque é incrível, né? A gente não se impressiona, né, gente? Mas o Bolsonaro chega no poder e a primeira coisa que ele faz é desmontar a fiscalização sobre o trabalho escravo. São umbilicalmente ligados o modelo de agronegócio do bolsonarismo e o trabalho escravo, né, Marinho? Exatamente. Então, nós precisamos de uma legislação que seja moderna nos dias de hoje. Agora, o modernismo para muita parte da elite brasileira é ter liberdade para explorar, para acumular, para não pagar impostos. Os bilionários não pagam imposto. O Brasil e a Estônia, 2 países que não têm imposto sobre lucros e dividendos, um absurdo. Enquanto o trabalhador se conquista um adicional, conquistam participação no resultado, tem imposto. Para eles é bitributação, para o trabalhador não é bitributação. Agora, para isso não basta a eleição do Lula, presidente, do Haddad, governador, não basta. É preciso de mais 2 coisas importantes. O povo tomar consciência que nessa escolha tem que escolher também no parlamento, para mudar esse fisiologismo, esse parlamento que chega a ser criminoso contra o interesse do povo brasileiro, o interesse do povo trabalhador. Só tem gente rica lá dentro. Isso. E uma outra coisa, que foi dito aqui, acho que pela Fernanda, é preciso a participação do povo, de forma consciente. Ou seja, os comitês de luta que estão sendo formados, eu digo sim, não pode ser formado somente agora. Comitês que nesse momento é a solidariedade. Segundo, vai transformar no comitê eleitoral, mas depois tem que ser mantido para acompanhar e disputar a agenda de governo, de sustentar o governo. Nós precisamos, porque é o seguinte, as elites estão aí torcendo para tentar criar a terceira via, né, essas coisas todas, qualquer um serve contra nós, mas depois vão vir disputar a agenda do nosso governo, vão vir disputar o orçamento, vão vir disputar os financiamentos, os programas de governo. E o nosso povo precisa se manter organizado também para disputar a agenda, pressionar o governo. O governo não tem problema com pressão do governo. Eu fui prefeito e eu fazia aqui 20 plenárias todo ano para dizer para o povo, olha, o que vocês desejam no orçamento? O orçamento está aqui. Quais investimentos vocês acham prioritários no seu território? Ou seja, estimulava que o povo disputasse o orçamento, não deixar só para as empresas, só para a elite da cidade disputar o orçamento. Então, o povo precisa tomar consciência que, se ele for organizado, ele vai disputar o orçamento, ele vai disputar as políticas públicas, ele vai fazer a diferença. O que faltou durante os respaldos do nosso governo. Por que o pessoal fala assim, por que o Lula não fez a democratização dos meios de comunicação? O Rovai se lembra quando o Lula mandou o projeto de lei para criar o Conselho dos Jornalistas. O Conselho, que não era nem democratização, ainda meio de comunicação. A reação dos órgãos da elite dos meios de comunicação, a Globo, a Bandeirante, a SBT, as TVs aí das meia dúzia de famílias que são monopólio do meio de comunicação no Brasil, a reação foi tão feroz que até a Federação dos Jornalistas recuaram. Recuou. Então faltou o que ali? Faltou o respaldo popular para que o parlamento fosse obrigado a analisar a criação do conselho. Então é o seguinte, se não tiver... Não, tem conselho de contabilista, tem conselho de economista, tem conselho de envolvimento da sociedade, muitas coisas não vão andar de novo. E para andar é preciso que a sociedade tome consciência que ela precisa participar. Muito bem. Olha, eu estava falando aqui, tem conselho de economista, conselho de contador, conselho de tudo, de jornalista não pode, Senara Menezes. Estão te indicando para secretária de comunicação da Haddad. E você também. Meu nome é Abri, ó, já. Na verdade, eu acho que eu queria dizer uma coisa sobre isso. Daniel, nosso trabalho aqui é muito importante. A gente não precisa entrar no governo para fazer um trabalho importante, sabe? Nosso trabalho é jornalístico.
Às vezes a pessoa diz assim, Sinara, se lança deputada. Não, eu sou jornalista, esse é o meu papel. Dentro do que a gente quer do Brasil, quer para o Brasil, o nosso papel aqui é muito importante. Senão, como que vai ficar a TV Fórum, gente? Imagina. Exato. Eu concordo muito com essa ideia de que, nos vários segmentos, as lideranças, é importante ter lideranças fortes nos vários segmentos. Não precisa estar no parlamento. Tá? Isso. Precisa ter uma composição da sociedade civil organizada com o parlamento, com o governo, para poder organizar a disputa das agendas de governo. Porque se todo mundo se destaca, vai para os governos, quem que vai fazer a disputa da sociedade civil? É isso! Quem vai ter o pé no chão lá daquele território, a escuta daquele território para representar aquele território? Essa composição, essa busca de criar uma harmonização dessa disputa, dessa agenda, ela é fundamental para a transformação. E agora que a gente construiu uma mídia de esquerda, a gente tem mais é que fincar pés nela e continuar crescendo, né? Porque se você olhar no mundo inteiro, em todos os países, tem mídia de esquerda, tem mídia de direita. Aqui no Brasil só tinha mídia de direita, só tinha mídia do patrão, né? Aquela coisa que o Genuíno... Voltando ao assunto da live, que eu queria muito falar isso com vocês. Eu gosto muito de música sertaneja, aquela antiga. E outro dia eu descobri por que aquela música... modão, né? Eu descobri Marinho, porque aquela música me dizia mais. Sabe por quê? Porque houve uma troca. Antes, quem escrevia a música sertaneja era o peão. Hoje, quem faz a música sertaneja é o patrão. Você tem um encontro de sertanejos que o nome é As Patroas. Não, eu quero o trabalhador falando. Eu quero... Esse é o que me representa. Nada contra quem gosta, tá, gente? Cada um tem o seu próprio gosto. Mas o que me representava, por exemplo, era aquele cara que cantava do franguinho na panela, que ele trabalhava o dia todo de sol a sol, ficava fora o dia todo, mas ele sabia que na casa dele tinha um franguinho na panela para a mulher e para os filhos. Esse sertanejo me representa mais do que aquele que fala de álcool o tempo inteiro. Álcool é muita bebida, é muito carro picape, é muito agronegócio. Helicóptero. Helicóptero. Exato. Isso não me diz nada, me diz muito mais o cara que falava franguinho na panela. E eu cheguei à conclusão que é também nisso uma questão de classe. Vaca Estrela, boi fubá. Sinara vendo marxismo no sertanejo. Sinara também é cultura, rapaz. Você conhece essa música, Franguinho na Panela? Não, a coisa mais linda. Não. Ô, Sinara, eu sou um caipira. Nasci na roça, família de 14 irmãos. Meu pai contava a história que andava uma semana a cavalo para visitar o compadre. Não tinha homem, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu cresci com lamparina a querosene, não tinha luz elétrica, né? Lá no sertão, né? Lá com divisa Mato Grosso do Sul com Minas Gerais. E o que eu ouvia era essa tipo de... O meu pai todo ano organizava um catira em casa, uma vez por ano eu tinha um catira. Que delícia! Em casa, né? Os tocadores de viola cantando franguinho na panela, cantando o restaurante da beira da estrada, né? O prato do dia, era o boi preto, era o cavalo preto, era a vaca estrela, boi fubá, essas modas aí. Hoje é beijo na boca, álcool e bunda, né? O que o cara falou aqui, o Pedro Otávio Paes falou, esses sertanejos de hoje não representam os interesses do homem do campo, agora é só um tipo de romance alcoólatra, desculpa, mas é só isso que se fala, só se fala de beber até cair e de amor, sabe, não fala das questões do homem do campo como tinha nesse sertanejo que nos toca. Eu tenho a Neuci também. Agora não é mais música sertaneja, é música agrobusiness. É diferente. Exato. Agrobusiness, é isso aí. Tem aqui também salve professor Antônio Cândido e os caipiras, diz aqui. Verdade. Aliás, foi a tese de doutorado dele, se não me engano.
E tem aqui também Denise Assis chegando como membra aqui, muito bem-vinda aqui. E também tem o César Fábio Miller dizendo: Lula faz bem em assumir os projetos da economia, preservando o seu colegiado. E a Lia Oliveira manda aqui 2 superchats, ela diz: se todos forem professores, quem vai ser aluno? E ela ainda faz outra comparação. Se todos são líderes, a quem eles lideram? Muito bem, queria pedir para o Marinho aí uma mensagem final, e eu queria aproveitar essa vontade para falar do que você bem entender, mas só queria te perguntar sobre também como é que está a estrutura do PT em São Paulo para essa disputa aí que vai acontecer, né? Porque o PT já teve muitas cidades governadas, principalmente no Cinturão Vermelho, aí na Grande São Paulo, e hoje o PT deve ter 3, 4 cidades com prefeitos em São Paulo. E a maior cidade, se não me engano, é Araraquara, que é uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, né? Como é que estão as cidades? Porque hoje Diadema é a maior cidade, né? Diadema, Araraquara, Mauá, outra grande cidade. Diadema, Mauá, Araraquara, Matão. Desculpa. Mas temos muitos prefeitos, viu, Rovai? Amigos do PT, que foram do PT, que saíram no antipetismo, mas mantém uma solidariedade grande com o PT. Tem vários vice-prefeitos também, muitos vereadores que saíram do PT para sobreviver, e temos muita torcida, que nós tivemos uma evolução no estado de São Paulo, nessa coisa do Dória e desse moço, Rodrigo Garcia, que tenta passar como histórico do PSDB, mas é filho do ACM, foi do PFL lá atrás, tenta falar que ele construiu um metrô, mas quais secretarias que ele ocupou mesmo? Qual a responsabilidade nas políticas do legado dos tucanos do estado de São Paulo mesmo, do Rodrigo Garcia? Então tem uma evolução aí para a gente observar. Eles jogaram pesado no orçamento para compras de forma descarada de apoios de prefeitos para influenciar na famosa prévia do PSDB, que o Dória ganhou, e pesado para comprar apoios do prefeito ao Rodrigo Garcia. Mas essas datas, elas já, quando terminar o prazo aí de liberação de recursos efetivo, né, de botar no orçamento para valer, julho está aí. A partir de julho começa a mudar um pouco essa lógica dos prefeitos que vão ser leais, fiéis, ou que vai olhar o que é melhor para o estado de São Paulo. Por essa transição, nós estamos planejando, dialogando com muitos prefeitos de vários partidos, fazendo esse planejamento de primeiro e de segundo turno. Tem prefeitos que virão no segundo turno, mas tem prefeitos que virão nessa fase intermediária, mais na reta de chegada da campanha eleitoral. E tem uma outra coisa, o povo do estado de São Paulo vem demonstrando, como nunca, o desejo de mudança. Não é à toa que o Haddad lidera todas as pesquisas, de forma consolidada. Então, nós vamos ter no dia 2 de outubro, seguramente, e creio que isso vai se manter, o Haddad chegará em primeiro turno. Irá para o segundo turno, não sei se contra o Tarcísio ou contra o Rodrigo, mais provável contra o Tarcísio, porque o Rodrigo tem a bola no pé do Dória, porque ele quer desvencilhar e mostrar que é o novo governador. Ele governa desde o dia 1º de janeiro lá de 2019, porque o Dória terceirizou o governo para ele, então ele é o governador de fato o tempo todo. Esse governo desastroso é a cara do Rodrigo Garcia. Então, nós estamos trabalhando com isso. Estamos estruturando um diálogo forte com a direção nacional do PT. São Paulo deve ser uma das prioridades, na medida em que é o maior estado, o mais populoso, e que pode dar uma grande contribuição na vitória do Lula, em consolidando do jeito que está a possibilidade real de eleger o Lula no primeiro turno. Nós temos que trabalhar nisso, e São Paulo será decisivo nesse processo.
Então, eu creio que nós vamos consolidar um processo muito sólido de disputa do projeto liderado pelo Haddad, ajudando a eleição do Lula e sendo determinante na possibilidade de vitória, fazendo Haddad governador. Olhando os cenários, acompanhando a evolução dos adversários, não menosprezando a força dos adversários, nós temos que estar muito conscientes disso, e trabalhando para consolidar a nossa frente. Isso é chave, isso é determinante da possibilidade de um projeto vitorioso. Estou seguro que nós vamos chegar lá. Muito bem, Marinho, queria te agradecer. Agradecer a atenção mais uma vez, avisar os internautas que nesse projeto eu serei candidato a deputado federal. Aliás, quando que você vai visitar a gloriosa Baixada Santista, Marinho? Pois é, estamos correndo o estado inteiro e a agenda da Haddad me prende bastante, que é uma tarefa prioritária. A eleição prioritária não é do Marinho deputado, é do Haddad governador, do Lula presidente. Não podemos inverter qualquer ordem. Na sequência, a vaga do Senado. Nós queremos conquistar a vaga do Senado. Nós queremos fortalecer o respaldo parlamentar do Lula presidente e do Haddad governador. Então, esse é o processo que nós estamos trabalhando. Então, isso é prioridade. Mas, seguramente, em breve, visitaremos aí a Baixada para fazer de novo. Você está convidado para comer uma meca santista aqui com risoto de pupunha, feito risoto pela e eu não? Farofa de banana. Eu faço o risoto, entendeu? E a farofa de banana. Sinara, você? E aí, Romário, vegetariana para compartilhar conosco isso. Sinara está convidadinha. Ela já veio aqui. Vou encomendar o Rai aqui para combinar. Comi peixe, estava muito Raimundo é nosso. Traz o Raimundo junto. Maravilha. Ele está aqui do lado, aqui, tá? Um beijo pro Raimundo. Raimundo é parceiro de críticas eras, como se dizia. Mostra a cara aqui, Raimundo. Beijo no seu coração, Raimundo. Obrigado, Marinho. Obrigado. Abraço forte. Felicidades, irmão. Valeu.